Mais um capítulo dessa jornada, podcasters, youtubers, rollers, tudo que você quiser me chamar. Apenas um ensaio. Que a gente tá ensaiando pra caraca, hein? Que será? Que ensaio será que vai ser no 100º episódio? Como é que será que vai ser, hein? Ih, tô animadíssimo. Mas, hoje eu tô bem nessa leva infância, criança. No episódio passado foi do bullying e tal. E eu quero continuar nesse fio. Mas hoje vai ser o nicho atuação. Eu sou uma criança de tablado, meu amor. Respeita a minha história. Vem aqui, Wolf Maia, corta aqui pra mim. Eu sempre fui apaixonado por arte, de forma geral. E atuação sempre esteve presente na minha vida. Nessa escola em que eu sofria todas essas coisas de bullying, mas que também foi muito legal, me diverti demais, tinha amigos maravilhosos, enfim, não posso reclamar. Eu atuava, tinha esse clube de teatro nesse período da infância, né? Então eu fiz dos meus 4 até embora dessa escola, até os meus 10, assim, eu fiz muita coisa. E simplesmente era o meu lugar ali de respiro. Porque, como você já sabe, eu sou bem multifacetado. Então era um judô, era um futsal, mas tinha uma atuação. É uma coisa… Gente, é uma coisa meio High School Musical, Zac Efron. Ai, quem eu escolho? Atuação ou esporte? Óbvio que seria atuação. Mas, enfim, eu fazia tudo um pouco. Tocava teclado e eu era todo serelepe. E aí, o que acontece, gente? Eu, como uma criança, eu decorava texto como se nada. Muito fácil. Tanto é que eu decorava do meu amigo pra ajudar ele, porque eu ia bater texto com ele. Então eu já tinha noção de um todo, não é que eu só decorava o meu. Era uma coisa meio surreal. E eu me sentia… Nem era uma coisa que eu parava pra pensar, porque eu só era bom nisso e pronto. Tipo, eu decorava bem, atuava bem. E foi isso. E aí teve um espetáculo que eu fui o principal. Eu queria tanto lembrar, aliás, o nome desse livro, dessa história, mas é um garotinho que ele tem uma pedra… É tipo uma pedra preciosa, aí tem um cara do mal que quer pegar dele. Mas ele é tipo uma criança comum, assim, de escola, não tem nenhum superpoder. Mas eu lembro que tinha todo um negócio o tema era pedra preciosa, que alguém queria pegar e tinha que proteger. Tinha toda uma coisa legal, assim, eu adorava. Enfim, fiz vários espetáculos, coisas de criança, muito divertido. E eu também, aliás, antes da gente começar mais pra frente… Eu também sou muito bom no improviso. E isso foi até se aperfeiçoando no futuro. Por quê? Chegou a minha adolescência, eu virei a tristeza. Eu não decorava um texto. Então, se eu decorava, eu ficava duro pra atuar. Se eu não decorava, eu arrasava na atuação em si. E eu ficava, meu Deus, ferrou. Porque assim, por exemplo, poderíamos dizer que meu primeiro trabalho foi fazer muitos testes de comerciais, publicidade, aparições em filmes, enfim. Eu fazia parte de uma empresa, né? Eu estava… esqueci como é que fala tudo. Eu participava de uma agência, isso. Muito obrigado, Duda. Eu participava de uma agência. Dentro dessa agência, enfim, tem todos os clientes que precisam dos portfólios de atores. E eu fazia muito teste com 15 anos, gente, mas era muito teste, era o tempo todo. Depois da escola, meu pai me buscava, me levava e tal, não sei o quê. Eu morava em São Paulo, então você imagina, às vezes era no fim do mundo, a gente tinha que ir lá e tal, trânsito. Então era um frisson legal, assim, eu amava. Então nos intervalos da escola eu ficava decorando texto, dos mais variados tipos. Então assim, eu fiquei anos, passei em um teste, e esse um comercial não foi pro ar, mas ganhei meu dinheiro. Mas não foi pro ar, vocês acreditam? Fiquei tão triste, mas fiz meu trabalho. Mas vocês viram como eu era ruim, né? Porque, assim, de anos que eu fiquei nessa agência, eu passei em e eu fazia casting, tipo assim, todo dia praticamente. Mas, enfim. E aí, eu tinha essa questão com improviso, que eu sou muito bom. E nos primeiros castings, eu ficava muito nervoso, normal, né? Tem aquela coisa de câmera, luz, diretor, tudo muito rápido. E também você fica horas esperando, você tem que ter uma paciência muito grande. E isso eu tinha, né? Tava ali muito focado, eu levava muito a sério, assim, sabe? Então eu ficava lendo o texto até o último momento, mas aí na hora eu ficava horrível, porque eu não decorava o texto direito, ou se eu decorava muito bem o texto, eu não conseguia me soltar o suficiente pra atuação, né, corporal. Então era meio que um desequilíbrio muito grande. E aí eu entrei, alguns anos depois, pra melhorar, pra me aperfeiçoar, num curso com o diretor da Globo, que era novela,
cinema. Eu esqueço o último, gente, mas era tipo 3 nomes, assim, sabe? E eu adorei, foi muito legal, cresci bastante ali dentro, foi um curso rápido, só pra dar uma lapidada. E aí e foi muito engraçado porque foi literalmente sobre as questões que eu já tinha, que eram improviso, arraso, e decorar um texto e fazer uma cena de início a fim, que eu não arraso. Ok. Primeiro teste, primeiro exercício do curso foi improviso. Eu falei, ai, que delícia, tô pronto, tô feito. Aí você meio que fazia uma dupla, que foi uma garota que fez amizade na época, a gente nem se fala mais, mas ela é uma fofa. E a gente tinha que fazer o esqueleto, né? Então eu vou ser esse personagem, você vai ser aquele, isso. Você vai construindo todo ali um cenário, mas não precisa ter frase, não precisa ter texto mesmo, rígido pra seguir. Fomos, você fica na frente de todo mundo, com o diretor te observando, claro, e sempre. Eu tenho o disco disso, nunca consegui assistir. Mas eu tenho salvo esse CD, que eles dão no final do curso. E aí eu fiz, nós arrasamos, a garota também era muito boa, e ele só elogios e maravilhas. Cara, eu sou o próximo ator global. Eis que, passaram-se algumas semanas, veio o teste, né, outra lição, pra decorar texto, enfim, seguir um personagem, tudo bonitinho como se deve ser normalmente. Cara, eu fui tão mal. Mas eu fui tão mal, porque eu faltei uma aula, mas estudei um pouco em casa, mas tava meio mal da cabeça. Eu tinha 16, 17 na época, enfim, coisa de adolescente, tava... péssimo, muita coisa acontecendo na vida ali, emocional. E aí eu não consegui focar 100%, também já sou ruim nisso. Aí eu fiz uma dupla com uma pessoa que eu nem tinha afinidade. Eu aqui, passando pano pra mim. Fui. No que eu fiz, gente, ele faltava cuspir na minha cara. Ele dava assim, isso tá uma merda, isso tá horrível, isso tá inadmissível. Ele começou a falar um monte, eu assim, eu só quero ir pra casa. E ele lá, me destruindo. No que ele acaba de me destruir, e ele era um fofo, eu adorava ele. Queria lembrar o nome dele até. Ele acaba todo o sermão e fala assim, então, na verdade eu tô falando desse jeito, é porque é como vão te tratar lá fora. Que aqui não é um morango, entendeu? Eu tenho que te ensinar que vão ter desafios. Que vai ter diretor que não vai ter paciência pros seus erros. Que vai ter diretor que quer que você esteja com a fala na ponta da língua. E ele tava certo, né? Só que, obviamente, na hora eu fiquei, ei, galerão, é hoje. Mas, enfim, ele deu esse sermão, deu essa lição. Realmente eu fui muito mal. E não consegui mesmo voltar a ser o que eu era. Não consegui. Tipo, até hoje tenho muita dificuldade. Se tem uma coisa pra eu ler junto e tal. E, gente, olha, meu sonho, na verdade, que eu, assim... fantasio é, um diretor tem um projeto com um autor, com toda uma galera, uma equipe, de fazer uma série, um filme, alguma coisa assim experimental. Quer dizer, você já deve ter assistido com certeza, mas assim, tem um esqueleto, tem tudo. Ó, é isso aqui, essa época, esse ano, esse personagem, você é isso, você é aquilo, esse é seu jeito, tudo. Conta tudo bonitinho. Mas sem fala, só um esqueletão. E aí faz as cenas, entendeu? Eu acho que se tivesse um projeto assim, eu ia arrasar, tá? Vocês sabem que, assim, minha autoestima não é a mais alta de todas. Mas pra atuação, eu sei que eu sou bom. Óbvio que eu ainda poderia melhorar muita coisa, né? Mas assim, do que eu alcancei até hoje, do que eu estudei até hoje, eu acho que assim, é legal, entendeu? E no improviso, então, acabou. Oscar na hora. Então seria um sonho se um autor, um diretor tivesse esse projeto. Aliás, você, diretor que me assiste, eu tenho certeza que chega pra você esse vídeo. Pode me chamar, tá? Que eu vou dar o máximo de mim, que eu vou arrasar. E se for alguma coisa também que precisa decorar texto, a gente, né... faz aí um workshop longo e árduo e eu me viro. Tudo pra eu sair do meu CLT eu tô fazendo, tá bom, gente? E tô aqui aberto pra tudo. E eu acho que é basicamente isso, né? Essa foi minha tour de atuação. Até hoje sou péssimo em decorar texto, mas pra atuar em si eu sou muito bom. Até estranho me elogiar assim, né? De um jeito tão tranquilo. E é isso, se você é diretor que quiser esse projeto, eu posso até assinar como coprodutor. Olha, eu só trago soluções, tá? E é isso. Faça uma aula de teatro, gente. É muito bom. É muito gostoso. Não só porque você tem que ser... Porque assim, eu nunca tive pira também em ser ator, tá? Nunca, nossa, quero ser ator. Eu sempre foquei mais em modelo, em outras coisas. Mas todo mundo desde criança me falava, nossa,
Você fala muito bem, você tem uma postura corporal muito boa, você se expressa de um jeito muito legal, você devia ser ator. Isso sempre teve muito presente na minha vida, desde pessoas que não me conheciam até pessoas da minha família, assim. Eu lembro que meu avô falava, meu avô era super quietinho, e ele falava, esse vai ser o artista da família. Tipo, pra ele falar isso do nada, num jantar, e várias vezes, é porque alguma coisa tem. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por atuação, mas também nunca foi um must na minha vida, sabe? Tanto é que eu fazia as coisas da agência, de comercial, enfim, né, que tá linkado com a atuação, porque na minha cabeça um diretor, alguém ia me ver e eu ia pro meio da moda, modelo, né, que aí já é um outro episódio, já é uma outra história também que eu foquei bastante a minha vida. E eu sou cheio de aventura, gente, com muitas falhas, muitos erros, muitos icis, muitos quases, mas que a gente lida, que a gente evolui, que a gente aprende. E é isso, tudo tem um jeito nessa vida, às vezes não acontece da forma que a gente queria, né? Às vezes a gente tem que se reinventar, criar coisas novas, né? Porque esse meio que eu queria entrar dependia muito do outro também, né? Então, quer ser modelo? Porra, tem que ter ali um olheiro, tem que ter um cara, um dono de uma agência, alguém que olhe pra você e fala, é você que eu vou investir. Porque eu lembro que eu tinha uma fissura, só pra encerrar um pouco esse trecho de modelo, que foi com 16, 17, eu tava tipo assim, cara, deixa eu ver as pessoas que já estão bombando. E a maioria dos modelos que eu lia, pesquisava sobre, eles nem queriam ser modelos de fato, no sentido de… Eles não estavam esperando. Óbvio que eles são felizes e gostam do que fazem, mas não era tipo, desde o dia 1 eu sei que eu queria ser modelo. Não, eu escuto história tipo, tava no shopping, me chamaram, eu gostei e fui. E bombou. Quando é pra ser, não tem jeito, né? E às vezes eu sinto até que quando a gente força muito alguma coisa, ou cria muita expectativa, que é normal, a gente vai criar expectativa, às vezes parece que é mais desafiador, né? Então eu tento fingir que não me importo tanto, que flui mais. Hoje em dia eu já tô em outra fase da minha vida, o que tiver que acontecer vai acontecer. Mas eu aprendi muita coisa nesse período de resiliência, calma, paciência, tudo tem seu tempo, tudo tem um porquê. E por mais que seja reconfortante, e seja até uma criação da minha cabeça, eu tô levando assim. A gente vai levando assim, tá bom? E é isso, gente. Foi um prazer falar com vocês. Espero que vocês estejam gostando desses episódios, desses capítulos. Chame do jeito que você quiser. E até a próxima.